Olá, feliz sábado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E é bom ter você aqui, para que juntos nós possamos aprender cada vez mais a vontade de Deus para a nossa vida. E a partir de hoje, então, nós vamos realizar aqui, todos os finais de semana, entre sexta e sábado, esse cursinho bíblico aqui. Olha, os ensinos de Jesus. Eu estudei já várias vezes esse livro aqui, esse cursinho é muito bom e a gente aprende muito. E você é meu convidado especial para participar desse cursinho bíblico, tá? Também quero falar para você que amanhã, você que participou dos estudos anteriores, que você deixou lá, eu quero a Bíblia, que é essa Bíblia Andrews que eu vou sortear, amanhã vai ser o sorteio, tá? Estarei realizando amanhã, na entrada do vídeo, eu vou sortear aqui essa Bíblia e em seguida aí eu estarei enviando, né? Nos próximos dias eu estarei enviando para o seu endereço, caso você seja contemplado, tá bom? Também quero falar para você umas curiosidades sobre a Bíblia. Você sabe que a Bíblia ela tem várias partes, né? Eu quero destacar um pouquinho algumas delas para você, ou algumas curiosidades talvez que você não saiba. A Bíblia, o livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis, né? Portanto, é que o livro mais antigo da Bíblia, ou seja, o primeiro livro da Bíblia escrita foi Jó, né? E a Bíblia também, ela tem aí 31.102 capítulos. Tem também 773.963 letras. Tem 3.566.480 palavras. O capítulo mais grande da Bíblia é o Salmo 119. E o menor livro da Bíblia é o Salmo 117. O Salmo 118 é o centro da Bíblia. E o livro e o versículo mais menor, mais pequeno, né, ou menor da Bíblia é Jó, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: disse Jó. E o maior versículo da Bíblia é Esther, capítulo 8, versículo 9. E também o livro considerado a Bíblia dentro da Bíblia é o livro de Isaías, com 66 livros. E vocês sabiam, com uma curiosidade muito grande, que Isaías, por ter 66 livros, os 39 primeiro conta uma história e depois os 27 últimos conta o futuro, fala sobre o futuro. Muito interessante, né? Acredito que você talvez não sabia dessas informações. Eu tenho outras informações para te dar, só que nós deixamos para um outro momento, tá? Por enquanto, ficaremos com essa informação. Eu quero destacar para você também que o versículo mais lindo, um dos mais lindos, né? Que encontra na Bíblia é João capítulo 11, versículo 35, que diz que Jesus chorou. Esse é um versículo muito lindo da Bíblia, tá bom? Bom, então, dito isso, essas informações, nós vamos entrar aqui então nesse cursinho aqui, nesse estudo, que vai ser uma bênção para a sua vida. Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu gostaria de orar com você. Feche as olhos com a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça presente aqui onde essa pessoa está. Que ao estudar, Senhor, fazer esse curso, que o Teu Espírito possa nos capacitar cada dia mais para entender a Tua vontade. Nesse dia, Senhor, que seja uma bênção para cada um de nós. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Vamos entrar aqui nesse estudo. Eu acredito que esse estudo aqui talvez vai ficar hoje um pouquinho mais longo, mas se você se achar muito cansativo ao estudar essa primeira parte, você pode dar um pause no vídeo aí e depois continuar. Aqui diz assim,
o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. O que Jesus ensinou? Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, e você também pega a sua Bíblia, pega um papel, uma caneta, para que nós possamos estudar juntos, tá? Nós não devemos estudar nada sem a Bíblia, se é quando se trata da palavra de Deus, né? Então nós devemos aí pegar a nossa Bíblia, um papel, uma caneta, para que nós possamos dar início aqui à Bíblia. Eu já vou pedir para você abrir sua Bíblia aí em João capítulo 5, versículo 20, João capítulo 5, 39, né? A minha já está aberta aqui. E só que eu vou ler aqui primeiro a introdução desse estudo, que diz assim: Jesus chamou os escritos sagrados de sua época de as Escrituras. Está lá em Mateus capítulo 21, 42. Elas também podem ser chamadas de Escritura da Verdade, Daniel capítulo 10, 21. Palavras de Vida, Atos capítulo 7, 38. Santas Escrituras, Romanos 1 e 2. Sagradas Letras, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ou ainda Palavra de Deus. Lembra que o outro estudo que a gente fez, a gente estudou ouvindo a voz de Deus, né? Tem alguns temas lá que é parecido com esse, ou seja, até mesmo seja esse tema. Só que esse tema ele vai abranger outros versículos a mais, né, daquele estudo. Nós imaginamos que todos os estudos ele têm uma continuidade, e nós mesmos repetindo os temas, a gente aprende cada vez mais sobre o mesmo, tá? E aqui também diz assim: popularmente é conhecida como Bíblia Sagrada, escrita em um período superior de 1500 anos por cerca de 40 escritores que viveram em épocas e circunstâncias diferentes. É a fonte da verdade e o manual de Deus para nós. Hoje aprendemos mais sobre esse livro sagrado. Então vamos aprender juntos aqui, né? De acordo com Jesus, o que pode ser encontrado nas Escrituras. João capítulo 5, 39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. No fim da história desse mundo, todo ser humano receberá ou a vida eterna ou a morte eterna. Para nos ajudar a fazer a escolha certa, Deus nos deixou um manual, um guia prático, a Bíblia. Nela encontramos todas as orientações necessárias para tomar posse da vida eterna. Que repreensão severa Jesus fez aos líderes religiosos? Jesus fez uma repreensão aos líderes religiosos. Isso está lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. Nós vamos ler agora. Mateus capítulo 22, versículo 29. Vamos ver aqui que repreensão que Jesus fez. 22, capítulo 22, versículo 29. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Jesus repreendeu aqueles homens, dizendo que eles não conheciam as Escrituras, por isso que eles erravam, né? Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras. Desde sua infância, tinha afinidade com os ensinos sagrados. Com 12 anos de idade, já discutia no templo e com os doutores da lei. Lucas capítulo 2, 42 a 46. Quando tentado por Satanás no deserto, demonstrou seu conhecimento da palavra a responder: está escrito. Lucas capítulo 4, versículo 4 a 8. A Bíblia de Jesus. Nos dias de Cristo ainda não existiam os livros que compõem o Novo Testamento. Os primeiros escritos a serem produzidos foram as cartas de Paulo, cerca de 20 anos após a morte de Jesus. Qual era a Bíblia que Jesus usava? Qual era aqui a Bíblia que o nosso Senhor Jesus Cristo usava?
Mateus capítulo 5, versículo 17. Né? Vamos ver aqui. Mateus 5, 17 diz assim: Não penseis que vir revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Né? Então, Jesus não veio revogar a lei, né? Mas ele veio cumprir a lei que ele mesmo tem dito. Quando se trata aqui da Bíblia de Cristo, Jesus usava o Antigo Testamento, pois na época dele não havia o Novo Testamento. Né? Então, ele fazia uso dos livros antigos. Como diz aqui a informação, só após 20 anos depois da morte de Cristo, que veio ser escrito que veio ser feito os primeiros escritos, né, do Novo Testamento. E também Mateus 7,12. Mateus 7,12 diz assim: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei os também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse versículo de Mateus 7,12, ele é muito importante para a nossa vida. É um princípio de ordem moral. Tudo que nós queremos que façamos de bem para nós, nós devemos também fazer para os outros ou para o nosso próximo. Esse é o ensinamento de Cristo. Veja que Cristo, ele só vai usar as Escrituras quando ele faz os seus ensinamentos. É por isso que nós estamos estudando hoje os ensinos de Jesus. Diz assim, ó, a expressão lei era usada para designar os 5 livros escritos por Moisés, também chamado de Pentateuco, já profetas e uma referência aos demais livros. Ao todo, o Antigo Testamento é composto por 39 livros, como eu acabei de mencionar. Ou, se caso eu não mencionei ali nas informações, que a Bíblia tem 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Eu acho que essa informação eu não passei ali nos destaques. Mas agora você fica também aí já informado desse relato. Quem levou os profetas a escrever o livro sagrado? Tem muitas pessoas por aí que dizem assim que a Bíblia tem que ser atualizada. Né? Mas a Bíblia é muito obsoleta, a Bíblia tem que ser atualizada. Né? Mas quem será que inspirou os profetas a escrever as Escrituras Sagradas? Será que Paulo, Pedro, João, o Moisés, será que todos esses homens escreveram porque quiseram escrever? Tipo, hoje eu não estou fazendo nada, eu vou escrever alguma coisa. Será que foi assim? Vamos ver o que a Bíblia diz. 2 Pedro capítulo 1. Segundo livro de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler aqui o versículo 21. Diz assim: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, nenhuma dessas profecias, né, foi dado porque o ser humano quis, mas sim foi feita a vontade do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que conduziu esses homens a escreverem a palavra de Deus, que é o nosso manual hoje de regra, de prática e fé. Né? Nós devemos seguir o que está escrito nesse livro, porque não foi um ser humano que por sua vontade própria escreveu, mas sim inspirado pelo Espírito Santo. Eu estou um pouquinho gripado, eu vou pedindo desculpa para vocês aí, perdão, né? Eu já tenho um problema com rinite, ainda com esse tempo fica pior, mas eu acredito que isso não tem problema algum aqui para nós dar continuidade no nosso estudo, tá bom? Vamos lá. A Bíblia
foi produzida por cerca de 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, Deus é o autor. Foi ele quem escolheu e inspirou os homens santos para registrarem a história, ensinos e conselhos que deveriam ser preservados para as gerações futuras. Ele não só inspirou os profetas. Jesus disse que ele também nos conduziria a toda a verdade, escrito lá em João capítulo 16, versículo 13, e nos faria lembrar todas as coisas ensinadas por Jesus, João capítulo 14, 26. Logo, ele é o autor das Escrituras e também o professor. A língua original da Bíblia. Veja que esse estudo aqui é para que você possa compreender mais sobre as Escrituras, antes de nós aprofundarmos lá para os restos dos temas, né? Para que quando nós estivermos no meio do tema ou já no começo, ali nos próximos estudos, você já entender o que a Bíblia representa de fato. O Antigo Testamento foi quase todo escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. A língua hebraica foi a língua dos hebreus ou israelitas. Já o grego do Novo Testamento é chamado de koiné, que significa língua comum do povo. Há ainda uma terceira língua na Bíblia, o aramaico. Era a língua dos arameus, que viviam principalmente na Mesopotâmia e na Síria. Foi adotada pelos assírios, babilônios, os persas, né? Além de ser falada no tempo de Cristo, no Antigo Testamento encontramos o aramaico na expressão gerar saduta, Gênesis capítulo 31, 47. Em Jeremias 10, 11, nos trechos de Esdras 4, 8 a 6, 16, 7, 12 a 16 e 22 a 26. E em Daniel 2, 4, 7, 28. Aqui há uma informação a mais para você. Quando nós estamos estudando o livro de Daniel, quando chega no versículo 2, no capítulo 2 de Daniel, no versículo 4, é passado do hebraico para o aramaico. E essa fala só termina em Daniel 7, 28. E aí depois volta para o hebraico. Divisão da Bíblia em capítulo e versículo. A divisão em capítulo usada nas edições modernas da Bíblia tem sido atribuído a Stephen Langton, a serviço de centuária e professor da Universidade de Paris, falecida em 1228. Já a divisão em versículo numerosa foi feita por Robert Stein, famoso impressor francês do século XVI. Ele fez separação numérica dos versículos do Antigo Testamento em 1548 e do Novo Testamento em 1551. Segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? Qual é a fonte da verdade que a Bíblia nos representa? João capítulo 17 e o versículo 17 é um texto muito conhecido, que Jesus diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui está, João capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, muitas pessoas têm indagado por aí, perguntando se existe uma verdade absoluta. Obviamente que existe. A Bíblia é uma verdade absoluta. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus. Então, eu vi um relato de um professor dizendo que no universo, nem um relato de um professor, eu estou dizendo que eu li num livro, conhecendo como é que é o nome eu tenho um livro ali sobre as linguagens gregas, né, da Grécia. Ali fala de Platão, fala de Sócrates, fala de um monte de autores. E um deles diz assim, que no universo, para muitos,
outros mundos não existe uma verdade absoluta, né? Mas existe sim uma verdade absoluta, que é a Bíblia Sagrada, que é inspirada pelos pensamentos de Deus, inspirado pelo próprio Deus. Então, é absoluto. E quando Jesus diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, Jesus está dizendo assim, ó, a minha palavra, a palavra de Deus é a verdade. Então, existe verdade absoluta. Tá? E a verdade absoluta está bem aí nas suas mãos agora, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Jesus foi claro em estabelecer a palavra de Deus como norma ou padrão da verdade. Muitos segmentos religiosos ou filosóficos têm outras fontes como normas de verdade. Os budistas acreditam nos ensinos de Buda, os muçulmanos acreditam no Alcorão. Os espíritas kardecistas no escrito de Allan Kardec. Os mormons creem nos escritos de Joseph Smith. No entanto, o cristianismo, para o autêntico, deve lançar mão somente da Bíblia, como unicamente autoridade e norma de fé e prática. Deixa eu destacar aqui um pouquinho sobre essa frase. Aqui fala do budista, do muçulmano, fala do espírita, fala dos mormons, né? E para o cristianismo autêntico nós devemos lançar mão somente da Bíblia. Por quê? Porque quando você segue uma outra coisa que não é a Bíblia, você está colocando na doutrina de homem. Então você já não está seguindo mais a verdade. Porque Jesus disse que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está falando que é a palavra. Agora, se você for para uma outra coisa que não seja a Bíblia, você está usando a doutrina de homem. Então você não está alicerçado na verdade. Veja bem, nós temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia a senhora Ellen G. White, né, escreveu mais de 200 escritos aí, inspirado pelo Espírito Santo. Só que nós, Adventistas do Sétimo Dia, não colocamos a senhora White ou seus escritos acima da palavra de Deus, e também nós não temos doutrinas whitiana, né, da senhora White. A senhora White escreveu nos seus muitos escritos que nós, Adventistas do Sétimo Dia, e também que outras pessoas iam usar os seus escritos para nos levar à luz maior. Ela sempre considerou os escritos delas inferior aos da Bíblia, mas não menos inspirados. Tá? Ela é uma profetisa inspirada. Ellen White tem escrevido muitos assuntos que só depois de muito tempo a ciência veio a reconhecer. O fato dela ter escrevido ali os 8 remédios naturais, hoje a ciência já trabalha com esse quesito aí de remédios naturais, né, que é a luz do sol, água, exercício físico, né, sobre os alimentos. Então, nós, Adventistas do Sétimo Dia, por ter uma profetisa em nossa denominação, nós não colocamos os escritos dela acima da Bíblia. Nós lançamos mão da Bíblia. E, portanto, Ellen White, ela sempre diz nos escritos dela, se alguém usar os escritos dela para fazer reuniões acima da Bíblia, essa pessoa não está fazendo o uso correto. Que, acima de tudo, as escrituras é o que nós devemos lançar mão. Tá bom? Só para você saber aí um pouquinho mais sobre esse assunto. Quais são os benefícios trazidos pelo estudo da Bíblia? Quais os benefícios que nós ganhamos quando nós estudamos a palavra de Deus? Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 16, Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, esse verso. Quando eu disse que existe verdade absoluta, porque jamais um homem, na sua consciência, poderia escrever algo tão belo e tão construtivo para uma vida como esses homens, esses autores da Bíblia escreveram. O Espírito Santo, usando esses homens a escrever a Bíblia, olha como ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse verso. Esse verso seria, para mim, talvez, um dos versos áureos
da Bíblia, né, de ensinamento. Toda a Escritura, aqui diz toda, aqui não diz que é só o Novo Testamento, aqui diz toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para, olha aqui, ó, quando você estuda a Bíblia, ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é um livro que ela ensina nós vivermos a nossa vida de forma contundente, viver a nossa vida de forma plena. A Bíblia ensina nós vivermos a nossa vida de conformidade com a vontade do Criador. Então, só mesmo o próprio Deus poderia instruir os homens a escrever a palavra de Deus de acordo com a vontade de Deus. Tá? Você pode ver aqui na Bíblia que você vai encontrar aqui muitos assuntos que talvez, se Deus não quisesse, nem poderia estar aqui. Por exemplo, que necessidade teria de Deus falar que Salomão tinha mais de 1000 mulheres? Não é? Porque hoje as pessoas dizem assim, Salomão tinha mais de 1000, eu não posso ter mais de uma? Então, Deus não quis esconder esse fato. Deus quis trazer e colocar aqui para que você saiba que Deus nunca autorizou e nunca concordou com esse tipo de ação. Deus apenas tolerou, na sua misericórdia, Deus tolerou Salomão, Davi, para que pudesse corrigir, como diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17, pudesse corrigir, pudesse ensinar. É por isso que esses fatos, muitos fatos estão aqui, para dar para nós o ensinamento, para que nós não devemos fazer. Em Romanos, se eu não me engano, em Romanos capítulo 11, Paulo vai descrever alguma coisa. Paulo vai falar ali sobre o que foi escrito, foi deixado para nós, não para nós seguirmos os erros, mas para nós aprendermos com os erros dos patriarcas. Né? Muitos deles erraram, mas Deus estava lá para corrigir. É por isso que a Bíblia tem essa verdade absoluta, né? Porque ela mostra aqui para nós, na onde os homens errou, os homens de Deus também erraram, para que nós não venha a fazer o mesmo. É isso que a Bíblia nos ensina. Por isso que a Bíblia ela é composta aqui de erros e acerto dos homens de Deus. Porque Deus queria corrigi-lo. E é o que Deus fez. Então nós lemos aqui. E agora nós vamos ler aqui. O salmista Davi comparou a palavra de Deus a uma lâmpada. Esse verso você já conhece, né? Lâmpadas para o meu pé. Vamos ler aqui. Salmo capítulo 119, 105. Salmo 119, 105. Olha o que Davi escreveu. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, nós andemos, né, sobre a luz e não sobre as trevas. Não é verdade? E aqui também diz assim: como as pessoas receberam a palavra de Deus. Jesus ensinou por meio de muitas parábolas. Na parábola do semeador, de Mateus 13, ele apresenta uma semente como um símbolo do princípio do reino de Deus.
colocado no coração humano. O tipo do solo da parábola representa a disposição do coração em aceitar e assimilar esses princípios de vida. Quais os tipos de solo apresentados na parábola? O que significam? Mateus 13. Agora nós vamos entrar aqui nessa parábola de Mateus capítulo 13, onde Jesus ensina a parábola do semeador, né? Mateus capítulo 13, parábola do semeador, na verdade. Olha, o versículo 4 diz assim: ao semear uma parte, caiu na beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Então aqui o semeador saiu a semear semente. Uma caiu a parte na beira do caminho, e as aves comeu. Aí no versos 5, 20 e 21 diz assim: outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, secou. Eu vou ler aqui esse restante. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Outra, enfim, caiu a boa terra e deu fruto, 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvido, ouça. Então aqui, quando Jesus conta essa parábola, nós aprendemos muito sobre essa parábola. E aqui nos versículos 10 em diante, vai explicar, principalmente que vai explicar o que significa esse terreno, esse coração, esse solo. A semente representa aqui, essa parábola, o semeador aqui, ele sai a lançar a sua semente, ou fazer a plantação, e o terreno aqui, o solo, representa o coração. E olha aqui, quando nós lemos aqui os versículos 20 e 21, do 18 diz assim: atendei-vos para a parábola do semeador. Todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe, logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, mesmo sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando as angústias, as perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Esse frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Ao descrever aqui a palavra do semeador, Jesus deixou claro como você tem recebido a palavra de Deus. Como você tem recebido esses estudos? Você tem recebido com o coração aberto? Você tem recebido com preconceito? Você tem ido para as Escrituras com ideias pré-concebidas? Como você tem recebido a palavra de Deus? Devemos receber a palavra de Deus com o coração aberto, puro. Jesus diz que muitas vezes, muitas pessoas ouvem a palavra, elas gostam, agradam elas, mas daqui a pouco apaga, sumiu. Outra diz que a palavra até faz sentido para a vida delas, mas as preocupações do mundo, a riqueza, o sufocam. Logo você deixa a palavra do lado. Mas aquele coração limpo, aquele coração que já está preparado, quando recebe a palavra de Deus, ele frutifica. Então ele dá fruto. Como nesse dia aqui, como nesse exato momento eu estou falando para você. Eu acredito que você é uma pessoa que dá muito fruto. Você tem falado o evangelho para outras pessoas, você tem ensinado outras pessoas. E é isso que Deus deseja de você. Tá? E aqui, por quanto tempo a palavra de Deus
validade. Por quanto tempo a palavra de Deus teria validade? Eu vou ler aqui Mateus capítulo 24, 35. É o mesmo livro aqui, Mateus 24, 35. Depois nós vamos ler Isaías 40, versículo 8. Mateus 24, 35 diz assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jamais as palavras de Deus passarão. E Isaías capítulo 40, versículo 8, que diz lá, né, que seca a erva, né, mas a palavra de Deus não seca, né, não cai. Diz assim, ó, Isaías capítulo, eu vou ler também o 7, que diz assim: Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Olha, agora o 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Viu? Existe verdade absoluta. A palavra de Deus é a verdade absoluta e é a palavra final. E aqui nós já estamos caminhando para o final. Diz assim: Alguns creem que o Antigo Testamento perdeu seu valor. Contudo, os evangelhos revelam que Jesus recorria constantemente às escrituras do Antigo Testamento como investida de autoridade máxima. Investida de autoridade máxima. Quando tentado pelo diabo a aliviar sua fome, Jesus resistiu, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem. Assim a palavra de Deus permanece para sempre. E aqui diz assim: sobre quem Cristo pronunciou uma bênção especial. Sobre quem Jesus pronunciou uma bênção especial? Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas 11, 28. Vamos ler aqui. Lucas 11, 28 diz assim. Deixa eu confirmar aqui se é Lucas 11, 28. É exatamente. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Aqui, nesse contexto, é aquela mulher que exclamou, né? Ela diz assim, ó: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Aqui fazendo uma alusão a Maria, né? Bem-aventurada aquela mulher, aqueles seios daquela mulher que te amamentou. Mas olha que Jesus respondeu. Veja, ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, se você está ouvindo hoje a palavra de Deus, você tem a necessidade de guardá-la no seu coração. Veja o salmista, o Salmo 119, 11. Salmo 119, 11 diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deixa eu confirmar para você aqui se é o Salmo 119, 11 ou é o 104, 11. Vamos ver. Acho que é o 119, 11 mesmo. 119, 11. Que diz, né? Escondi. Vamos ver aqui. Vamos ver 119. Vamos ver se era o 11. Aqui, ó. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então é isso mesmo. Em outra versão diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí, para encerrar aqui, nós vamos ler aqui o finalzinho que diz assim: Promessa semelhante é feita em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas nela escritas. Não basta apenas ouvir a orientação da Bíblia. Precisamos, pela graça de Deus, obedecer ao que está revelado. E então alcançaremos a verdadeira felicidade. Conclusão. Devemos aceitar as Santas Escrituras como infalível revelação de Deus.
Nenhum cristão crescerá em graça sem o hábito de leitura e obediência aos ensinos do livro de Deus. Então, todos nós, para que nós possamos ter uma felicidade mais completa, devemos ter a orientação do nosso Deus. É por isso que ele deixou aqui o livro sagrado, que é a Bíblia, né, inspirada. A Bíblia, ela tem cerca de 3.570 promessas. Só no Novo Testamento há mais de 2.500 promessas de esperança ali para o povo de Deus. Eu acredito que também você queira ser o povo escolhido de Deus, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro estudo. E não deixe de ler, de rever o vídeo, de marcar num papelzinho os textos que nós lemos, para depois você fazer uma leitura mais contextual. Lembrando que esses estudos nós estamos tratando somente da palavra de Deus, né? Nós não estamos aqui colocando ideia nossa no texto. Nós estamos querendo que você aprenda a desenvolver o seu conhecimento sobre a palavra de Deus, tá bom? Então feche seus olhos com a sua fonte, eu quero orar com você. Querido grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado por mais um dia nós temos essa oportunidade, Senhor, de falar do Teu amor, da Tua misericórdia para mais pessoas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa convencê-la a receber a Tua palavra com o coração preparado, Senhor, descrita em Mateus capítulo 13, para que ela possa frutificar, Senhor, e dar muitos frutos, falar da Tua esperança a mais pessoas. Que nesse dia o Senhor nos abençoe e nos guarde. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, então, e eu te espero, então, num próximo estudo, que será, se Deus permitir, amanhã. Tá bom? Então, um forte abraço. Até lá.